necessariamente você precisa ser promovido para ser alta performance. Sim. Ou alta performance para ser promovido. Né? Muitas vezes a gente tem média performance, mais um perfil de liderança, então tem outros critérios que levam. Mas de qualquer jeito você tem que mostrar aquela atitude inconformista. Aquela coisa de querer mais, de falar, de se posicionar, muitas vezes ir contra o time, a favor do teu líder, porque é uma posição é uma posição da empresa, então aqueles temas menos populares, né? Aquela coisa que ninguém, né? Vamos fazer uma visita a mais, vamos aumentar de 9 para 10. A maioria das vezes todo mundo, não dá. Se você quer ser promovido, você tem que ter uma outra visão, gente. A gente tem que produzir mais para vender mais e conseguir crescer, a gente vai crescer, a empresa vai crescer e a gente vai crescer junto. Oi, pessoal, estamos aqui hoje em mais um FendaCast, FendaCast itinerante. Dessa vez itinerante, primeiro itinerante, hein? Viemos aqui em São Paulo, na casa deste amigo, colega, profissional incrível da indústria, o Júlio Silva. Estamos aqui num grande centro de São Paulo, onde a maioria das farmacêuticas está por aqui, Júlio? A maioria, mais de 30 estão por aqui em volta. Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. É o núcleo quente da indústria. Núcleo quente do business. Então, para contar um pouquinho para vocês, principalmente para a galera que está no começo da carreira, naquele momento muito importante, que é quando a gente está buscando uma promoção, ou melhor ainda, quando a gente acabou de ser promovido, né? E agora, o que a gente pode fazer para conseguir ser bem sucedido e quais são os nossos principais desafios nessa fase? Então, a gente vai conversar contando um pouco das nossas histórias, né? Tanto de sucesso quanto de fracasso nesses momentos, para tentar ajudar vocês aí que estão passando por esse momento. E o Júlio, eu fiz questão de trazer ele aqui, porque, primeiro, é um cara que tem uma carreira e fez uma carreira muito bem construída. Começou também no campo, né, Ju? Na Allergan, se eu não me engano. Comecei como efetivo na Allergan, mas tive até um emprego anterior, que foi numa extinta Restmeyer Rossel, que hoje é a Sanofi. Como estagiário, fiquei 10 meses lá, meus amigos de campo. Foi a sua primeira? Abraço. Foi a minha primeira, fiquei 10 meses. Em Santos? Em Santos. E ali já teve uma transiçãozinha, né, de Conta estagiário. Um pouco pra gente, só esse momento. O Júlio, ele hoje, né, ele está como diretor de unidade de negócio, passou por grandes empresas já que ele vai contar para vocês, como Bayer, Takeda, a própria Allergan, as Telas, não é mesmo? A AstraZeneca, sempre com essa visão. Ele conseguiu também, até na época que a gente trabalhou junto, fazer um passeio pela Alemanha como Global Manager. Para mim, pega muito, assim, foi um grande sonho. Acho lindo. A gente acha que é glamour, mas não imagina, né, o que tem por trás de tudo isso. Chique, é verdade. É verdade. Muito glamour, né? É muito glamour, nossa. A gente tem um amigo em comum, o Cleiton. Sim. Ele brincava comigo, né? Ele me viu chegando, assim, recém-chegada do campo, na área interna Bayer. Ele falava assim, quando você era representante, você achava que era chique, né? Era só glamour. E aí eu lembro da gente 10h30 lá, assim, sofrendo. De boa, atrás da... Quem tá no campo olha pra gente no escritório, acha que é só ficar na mesa, trabalhando, digitando, não é bem assim. É pesado. Conta um pouco pro pessoal, então, desse primeiro momento, tá? Vamos lá. Importante. Bom, minha carreira é super longa, né? Já são 27 anos, né? Comecei em 97 como estagiário na Restmeyer Rossel, que não existe mais, mas já era uma fusão e depois, hoje é Sanofi, já depois de muitas fusões. Uhum. Então, ali já tive muito aprendizado, né? Então, quando eu entrei na indústria, eu era vendedor desde os 17, 18 anos. Com 20 eu conheci a indústria. E eu lembro que nesse processo seletivo para estagiário, lá em Santos, a pessoa que me escolheu, a revelia de todo mundo, porque eles não queriam me escolher, porque eu não tinha muito... Eu não estava na faculdade ainda, eu ia entrar na faculdade, né? Super novo, naquela 20 época, anos. Os representantes eram na faixa mais de 40. Eram mais velhos. Exatamente, há 27 anos atrás era diferente. E aí eu com 20 anos, e a pessoa que me escolheu falou assim, esse ramo é legal porque só depende de você. E ali eu falei, opa, só depende de mim, então eu quero mais.
Então eu estava cheio de energia, né? Aquela juventude pulsante. E assim foi. Trabalhei 10 meses ali na Restimero Russell como estagiário, visitando um monte de médico, aprendi, passei todos os perrengues do começo da carreira de representante que você conhece bem. Com 10 meses surgiu essa posição, essa vaga na Allergan como efetivo, e eu fui participar. Então foi meu primeiro, mentira, nem foi meu primeiro processo seletivo. Eu tinha feito alguns outros que não deram certo. Mas bem rápido, hein, Júlio? 10 meses, cara. Eu precisava ser efetivado para pagar a faculdade. Não tinha muito jeito, tinha que ser efetivado rápido, porque a bolsa de estagiário nessa época não é igual hoje, né? Hoje tem uma condição muito melhor. A bolsa na época era bem restrita, então precisava ser efetivado. Participei de algumas entrevistas em companhias gigantes, assim, que eu falava, nossa. E aí, até que deu certo na Allergan, com muito orgulho. Então, em 98, eu entrei na Allergan como representante efetivo. Também no território de Santos. Santos e Vale do Paraíba. Baixada Santista perfeito, e Vale do Paraíba. Perfeito. Era uma linha que nem existe mais na Allergan. E assim foi minha carreira. Fiquei 2 anos e pouco ali como representante. Teve uma vaga de job rotation dentro do escritório para fazer a implementação dos Palm Tops. Nossa senhora, era tudo na mão, disso. Era tudo na mão. E aí, nesse projeto de implementação, eles queriam alguém do campo para fazer esse projeto de implementação, para trabalhar na área de inteligência de mercado e efetividade. E assim eu fui, participei do processo, mais um processo. Então, assim, com 21 anos, eu já tinha feito, sei lá, 5, 6, 7 processos. Que é uma dica para quem quiser, né? Para quem quiser cuidar da carreira, você ser experiente em processos seletivos é importante, porque você aprende demais no processo seletivo. Você aprende que tipo de pergunta, como você tem que se posicionar, o que você tem que responder, onde você está errando, provavelmente, que as coisas não estão dando certo. Sempre acaba ganhando uma dica de onde se desenvolver melhor. Sempre acaba pegando uma dicasinha, se você tiver essa visão, né? Porque é importante a gente ter essa visão de querer fazer melhor, fazer diferente. Ju, posso te fazer algumas perguntas já claro, ao longo? Na hora o Júlio vai contando a história dele e eu vou puxando, pensando com a cabeça das pessoas que estão ali, embaixo de um gerente, querendo uma promoção e não sabe muito o que fazer. Nesse momento, você falou, gente, façam mais processos. Eu lembro que eu tinha muito receio de conversar com o meu gerente sobre o processo seletivo. Tinha medo dele achar que eu estava insatisfeita, querer colocar outro que estava mais animado com ele no meu lugar. Será que até hoje os profissionais têm esse sentimento? Como separar a emoção e como comunicar? Estou participando de um processo seletivo, mesmo para o time, mesmo para dentro da própria empresa, para o seu gerente distrital. Nossa, que ponto. Dá uma dor de barriga, esse ponto é tenso, não importa o nível que você tá? Ah, sério? Tanto faz. Se você está no campo como representante ou se você é diretor, tanto faz. Porque sempre é um ponto crítico e sempre depende muito do teu relacionamento com o teu líder, né? Você tem essa abertura, o que ele vai sentir. Eu já tive gestor que eu sabia que não podia falar, porque ia tirar essa conclusão de que está desanimado e tal, apesar de 90% das vezes eu sempre comuniquei proativamente, estou ouvindo nada, não que eu quero ir, não que eu vou, não que nada, mas estou ouvindo o mercado até para me testar e tal. Esse é um bom gancho, mas claro, depende, né? Se o teu gestor for mais old school, mais passional, afetivo, relacional, provavelmente ele vai achar que você está rejeitando ele, inclusive. Então corre esse risco. Eu gosto de falar, nas últimas vezes que aconteceu, eu falei, eu tive gestor que eu tive acordos, por exemplo, de olha, se acontecer de participar de um processo, vamos trocar? Você me conta e eu te conto, pode ser? Porque olha só, ninguém pega ninguém de surpresa. Boa. Ninguém pega ninguém de surpresa. Então, mas depende bastante, tá, Mar? Eu entendi. E eu gosto de conversar, e por isso esses papos são muito importantes para a gente, porque temos 2 perfis aqui de profissional. Eu como estava contando para vocês, por ser um pouco passional e uma insegurança também bastante presente, eu jamais teria tido essa atitude de fazer um acordo ou conversar. Para mim, o que deve ser um papo tão comum, né, de uma pessoa que está gerindo a carreira,
e o próprio gestor deve admirar a pessoa que está gerindo a sua carreira, né? Claro que uma boa forma de se comunicar. Para mim era um mito e eu lembro que atrasou muito a evolução da minha carreira. Apesar de um determinado momento eu conseguir deixar isso para trás e tomar atitudes, eu lembro que eu conversava com meus amigos, os representantes parceiros, e eles sempre gostavam muito do meu trabalho, faziam um trabalho legal desde o comecinho, sabe, Ju? E eu falava para eles não entendiam porque eu não saía, né? Não tinha essa movimentação. E eu falava para eles assim, eu sinto que o trem está passando e eu estou ficando. E hoje, com mais maturidade, eu vejo que era por não ter coragem de tomar essas atitudes, de ou me inscrever de outros processos, sentir o mercado, ou ter essa conversa com o gestor. Eu acho que tem perfis e perfis, né? A gente vai mudando também. Eu não sou o cara mais seguro do mundo, então eu não sou um exemplo de segurança corporativa, vamos falar assim. Ninguém né? Não, tem lá aquele perfil que por algum motivo ele se sente super seguro e nas movimentações, à vontade e tal, e tem a carreira na mão, aquele cara que se planeja. No meu caso, não foi desse jeito minha carreira. Minha carreira foi muito por oportunidades e decisões e riscos, de oportunidade, decisões e riscos. Então, eu fiz muitas movimentações laterais, sem nenhum ganho financeiro, de benefício, de nada, para ganhar experiência, para ganhar pluralidade, ser um generalista mesmo, né? Eu sempre quis ser generalista, nunca quis ser especialista em nada. Então, a gente vê pessoas de 30 anos na mesma empresa, na mesma área, são altamente especialistas. Então, tem perfis e perfis. Não é tão cartesiano, não é tão cartesiano, né? Não é tão cartesiano. Não dá para a mesma regra não vai funcionar para todo mundo mesmo nesse caso, né? Então vai ter gente que vai falar. Eu acho sempre importante esse passo de combinar com o gestor. Você quer que eu te fale? Você acha melhor não te falar? Você acha que é melhor eu nem ouvir? Porque se um gestor ele acha melhor você nem ouvir o que está no mercado, aí você já precisa pensar se ele é o melhor dos gestores e aí você já tira algumas conclusões daquela conversa, né? Porque o bom líder ele quer te ver, ele quer ver teu melhor, né? Então, o teu melhor às vezes é ir num processo, voltar e falar, eu tenho que melhorar isso no que eu faço hoje. Então, ele vai ser um profissional melhor no que ele está fazendo naquele momento. Então, não necessariamente ele precisa sair, ele vai sair. Então, muitas vezes ele vai ficar. Sim, e o próprio líder, quando ele estimula e a pessoa vai e tem um reconhecimento, se ela foi, né? Então, como no meu caso, eu consegui essa promoção para gerência de produto, saí como representante, fui para a gerência de produto e consegui fazer uma construção em cima disso. Então, a gerente, que no caso até a Aline, que você conhece na Bayer, foi incrível. Ela falou exatamente, quando eu fui para a equipe dela, ela me trouxe isso. Ela falou, Marina, eu vejo características boas em você, vamos tentar. Então, ela me deixou confortável para a busca, me inspirou, disse que eu estava pronta, me mostrou os caminhos. Por quê? Palavras dela, ela falou, eu vou ter ganhos como gerente, porque o meu papel como gerente de hospital é fazer com que os representantes da minha equipe se evoluam e sejam promovidos. Sejam os melhores, né? As melhores versões deles, né? As melhores versões dele. Ô, Ju, me conta um pouco, você estava trazendo um pouco da sua chegada, né, na área interna. Você teve esse primeiro pulinho ali nesse job rotation, eu dei esse pulo. Mas depois voltou para o campo? Depois eu voltei para o campo. Eu fiquei 1 ano nessa posição de job, mas não era bem job, porque eu estava efetivo. Certo. Inclusive, eu perdi o carro, perdi o prêmio de representante para fazer essa movimentação. Então, foi mais do que lateral, foi inferior, quase. Olha a coragem, pessoal. Então, tem uma audácia, acho que aí a gente vai somando um pouco das coisas que as pessoas perguntam. O que precisa para ser promovido? Vamos lá. Né? Acho que aí a gente já consegue somar um pouquinho. Acho que tem uma característica que eu sempre conversei com meus amigos que são viciados em desenvolvimento de gente. Vocês estão ouvindo aí, vocês vão saber de quem eu estou falando. A gente fala o que tem em comum das pessoas de alta performance que são promovidas, né? Que conseguem dar aquele passo a mais. E a gente buscando, a gente entendeu que o inconformismo de não se conformar com o resultado, com aquela posição, com o momento atual, é o que leva a pessoa aquele cara que está sempre trazendo sugestão de melhoria, ou a ser alta performance, porque ele é indignado de estar com um resultado ruim ou médio,
ou de ser promovido, porque não necessariamente você precisa ser promovido para ser alta performance, Sim. ou alta performance para ser Sim. promovido. Né? Muitas vezes a gente tem média performance, mais um perfil de liderança, então tem outros critérios que levam. Mas de qualquer jeito você tem que mostrar aquela atitude inconformista, aquela coisa de querer mais, de falar, de se posicionar, muitas vezes ir contra o time, a favor do teu líder, porque é uma posição é uma posição da empresa, então aqueles temas menos populares, né? Aquela coisa que ninguém, né? Vamos fazer uma visita a mais, vamos aumentar de 9 para 10. A maioria das vezes todo mundo, não dá, não dá, não dá. Se você quer ser promovido, você tem que ter uma outra visão, gente. A gente tem que produzir mais para vender mais e conseguir crescer, a gente vai crescer, a empresa vai crescer e a gente vai crescer junto. Então tem que ser aquele cara que vai trazer aquela posição diferente. Nossa, excelente ponto, Júlio. Trazendo um pouco para o nosso momento, né? Pensando que a gente ainda está no momento pré-promoção e depois a gente vai contar um pouquinho da promoção. Gente, quantos de vocês, vamos pensar na nossa turminha, né? A turminha dos propagas, como é que tá a nossa galera? Porque eu me lembrando, eu transitei bastante. Eu tive momentos de estar na galera que achava ruim tudo que o GD trazia, que a gente precisava evoluir, praticamente toda e qualquer novidade, porque a gente já estava no limite do estresse, então não tinha a maturidade nem a visão para entender que aquilo era importante, e tinha a turminha da galera que estava sempre apoiando. E assim, desculpa, mas pelo menos dentro da minha vivência, a galera que estava sempre apoiando eram os melhores resultados e a galera que acabou seguindo carreira. Então, assim, prestem atenção, porque 100% são boas pessoas, todo mundo, né? Principalmente na indústria, que exige uma competência para contratação imensa. Então, a gente está ali numa região com muito bons profissionais, sempre. Mas presta atenção nas rodinhas da galera que já está buscando um algo a mais, que isso vai fazer a diferença, né? É isso, Marina, é isso. Não é fácil, não, porque os estereótipos pegam. Né, pegam. Então, você está com medo de estereótipo, não lute para ser promovido, porque você não vai conseguir, provavelmente. Porque você vai ganhar um estereótipo de puxa-saco, de que só defende a empresa, de que só defende o chefe. E não necessariamente tem que defender. Não necessariamente tem que ficar. Se você se posicionar com racionalidade, com argumento, inclusive contra uma coisa que teu líder está propondo, ele também vai te olhar diferente e falar, opa, peraí, esse argumento é bom, Sim. legal, não tinha pensado nisso, vou pensar mais um pouco, vou refletir por esse lado. Então, assim, essa é uma das coisas, não adianta você... Eu tenho um amigo, um grande amigo, Rogério Lescura, que ele falava duas coisas para mim. A gente trabalhou junto algumas vezes na minha história. Ele falava duas coisas. Ele falava, quem não cresce na carreira é porque não faz o que o líder está mandando ou direcionando. Verdade, né? Você está indo só contra. Vai dar errado, né? Uma hora. Não vai dar. Então, quem não faz e quem só faz o que o líder manda. Olha que legal, que interessante. Né? Então, se você não faz o que o teu líder direciona, ou você só faz o que ele pede, você provavelmente vai ficar onde você está. Você vai ficar onde você está. Então, você tem que fazer, obviamente, o que o cara está pedindo, até para mostrar funciona, não funciona. Ó, testei aqui, testei desse grupo, fiz diferente. Né? Você só ganha argumentos se você ir lá e testar, né? Ou se você só fizer também aquilo que ele está pedindo. Olha, faz aquilo, você vai lá e faz. Faz aquilo, você vai lá e faz. Pô, aí não precisa de você, né? Se o líder está sempre mandando o que você tem que fazer. Então, faça as coisas que você é direcionado, mas se você quer alguma coisa a mais, seja inconformado. Busca aquela coisa diferente, aquele toque diferente. Faz um passinho a mais, né? Uma outra coisa que eu recebi de dica nessa época, aí, quando eu era representante ainda, de um dos meus líderes, foi já pense e haja na nova posição que você está aspirando. Não pense, não fica só na posição que você está. Já pensa, já se coloca como... Você quer ser GD? Se coloca como GD. Você quer ser um gerente de produto? Já começa a olhar e levar coisas para o marketing, para o escritório, que são diferentes. Não fica esperando te darem a oportunidade. A oportunidade vai aparecer. Se você estiver já na boca do povo, né, se você já estiver lá, as coisas vão encaixando.
Então, não tem ciência, né? Não tem ciência, isso não garante necessariamente nada. Colocaria esse mais como a cereja do bolo dos pontos de atenção que a gente está trazendo aqui para a promoção. Você agindo como a função que você almeja, é impressionante que os pontos começam a se conectar. O GD de uma outra equipe começa a visualizar o que você está fazendo. Se é uma segmentação de médicos, ou uma planilha nova de controle, acaba chegando para um GD de outra equipe, não é? Claro, me lembro muito disso. E seu nome vai sendo difundido. Seu nome vai sendo difundido. E uma reunião de treinamento acaba acontecendo. Se por um lado pessoas elogiando, por outro também pessoas criticando. Então, de novo, você quer se destacar e quer subir, você vai ter que aguentar a crítica. Vai ter que aguentar críticas também. Não tem jeito. E outro ponto, isso para quem quer ir para a promoção de GD, acho que para essa parte de comunicação é muito importante mostrar o que você está fazendo ali no seu território de uma nova forma. E para quem quer ir para a área interna, uma das grandes oportunidades é, sim, gerência de produto, né? Como um primeiro passo. Eu aconselharia a levar para o time, seja um e-mail ou um telefone, os médicos que possam, né, que geralmente compartilham alguma estratégia que possa ser uma pegada para o produto que você está promovendo. Porque o time interno, principalmente gerente de produto, eles ficam tão cegos lá dentro que às vezes um representante, eu mesmo como gerente de produto, eu tinha os representantes que eu sei que eles tinham uma pegada marqueteira. Então, quando eu queria validar campanha ou entender uma estratégia, posicionamento, precificação, a gente já sabe para qual representante a gente vai ligar. Isso é muito bacana. Você consegue facilmente levando, olha, eu percebi aqui que o doutor tal da Avenida Paulista comentou que a concorrência está fazendo uma ação que eu nunca tinha visto, achei super interessante. Pode ter certeza que o gerente vai te ouvir. Não tenha vergonha. Toma atitude e liga para essa pessoa. Isso faz a diferença também, não é? E vai somando os fatores, né? Se você quer, né, um pouco de sorte, sempre é bom, sempre bem-vinda. E o famoso sponsor, né, que é tão mal visto. Conta mais sobre isso. O famoso sponsor ou padrinho, né, que a gente ouve, fulano tem padrinho, Beltrano tem padrinho. Tem que ter. Existe um nome disso, que chama sponsor, que é alguém que vai facilitar algumas coisas e vai provocar algumas situações para você se expor. Eu fui sponsor na minha carreira de várias pessoas e numa bobagem, às vezes, você muda. Eu lembro de uma situação que a gente estava no happy hour da empresa, dentro do escritório, e tinha um representante ali querendo ser visto, exposto e tal, e tinha um diretor do meu lado, eu chamo esse representante e falo em inglês para ele, porque eu sabia que ele falava inglês. Maravilhoso. Do lado do diretor, que amava falar inglês. Conversa com ele aqui rapidinho, não sei o que, sobre tal assunto. E ali, que oportunidade esse cara fez job, subiu, hoje é presidente de empresa. Nossa, Júlio, como é importante. Pode ter certeza que ele adora você até hoje. Meu amigo querido. Com certeza. Porque quando a gente está fora, né, quando a gente está na área externa, né, principalmente como gerente, como representante, até o gerente distrital, é uma solidão, né? É uma solidão e a gente sabe, né, hoje o time interno é onde está tudo acontecendo. As pessoas se veem o tempo todo no corredor, as oportunidades acabam acontecendo muito mais de quando você está na rua, né? Então, ser sponsor de alguém, como eu tive os meus, marca muito e as pessoas ficam muito gratas. E não tem que ter vergonha de buscar um sponsor. Não tem que ter vergonha, isso faz parte. Não é puxar saco, é alguém que acredita no teu potencial, confia no teu trabalho, sabe da tua capacidade, não é amigo que eu vou ajudar porque é amigo. Para dar uma força, isso não se sustenta. Dar uma força, isso não se sustenta. O que sustenta é a pessoa precisa ser exposta ou colocada em algumas situações, ou alguém chamar atenção em uma reunião de talento, alguma coisa assim, falar, fulano, tal nome, isso é importante. Então, se você quer crescer, seja como líder de vendas, seja como líder de marketing, você tem que provocar e buscar essas situações e buscar um sponsor, buscar alguém que te aconselhe, te dê puxões de orelha, que te traga a realidade, porque normalmente as coisas ficam na superficialidade, né, Marina? Você sabe bem, as conversas não se aprofundam nos cafés, as conversas ficam na superficialidade e só um sponsor, um padrinho, alguém que
você confia que vai ter a verdade, a coragem de te falar o que você precisa ouvir. Quantas vezes, assim, até nos corredores, a força de vendas estava lá com a gente, né, em algum cenário, e aí a gente está ali tomando um café e tal, o presidente, o diretor da unidade de negócio, e a gente percebe que o presidente ele vem, ele dá uma oportunidade da pessoa falar e ele acaba perguntando, como está a vida, você é de onde? As pessoas elas não conseguem, eu sou de Santos, eu fiz esse resultado, cresci 45% no mercado. Geralmente ele fala, trabalho em Santos, nasci lá, fica um papo muito não vendedor. Por quê? Por causa da nossa humildade. A gente confunde humildade, entende? A humildade ela tem o seu momento, mas não nessa hora você pode ter uma atitude humilde, de bem querer, mas contar o que você é, trazer qual é o seu diferencial. Então pense sempre nisso. Esse ponto é excelente. Marina, eu levei um tempo para aprender isso. Perdi muitas oportunidades por causa disso. Por não estar preparado numa conversa como essa. E, para isso, eu acho que tem mais um ponto aqui que a gente pode até escrever, que é prepare 3 pontos sobre você mesmo. Tenha na manga, porque você vai pegar um elevador com o presidente, você vai pegar um elevador com o diretor, e a pessoa não te conhece, saber que você é de tal região é muito pouco. Agora, saber que você fez tal projeto, ou está fazendo tal projeto, está entregando tal resultado, isso sim vai poder te tirar da multidão e te colocar numa posição diferente. Nossa, então, o que você trouxe é fundamental, não desperdice tempo. Né? O mesmo líder que eu tive que me deu grandes dicas, ele me deu uma que ele falava, se você vê o presidente ou o diretor sentado, corre e senta do lado dele, não fuja. Porque a nossa tendência, como a gente veio dessa posição mais, né, classe média, a gente tem uma certa insegurança inerente, a gente acaba fugindo dessas situações. Você vai sentar longe dele. Porque eu não quero, eu não sei me portar direito, e tenho medo e tal. O que eu conversaria com esse cara? Os 3 pontos que o Júlio falou para deixar anotado. Deixa anotado, deixa na manga, principalmente se você sabe que você vai para o escritório, vai ter um curso, vai ter uma convenção, tenha na mão. Porque na convenção você vai encontrar na academia, na convenção você vai jogar tênis, na convenção você vai jogar futebol e vai ter a oportunidade de falar 2, 3 coisas. Use a sua listinha ali, o seu cartão que você preparou nessa hora. Essa dica vale ouro. Vale ouro. E a visão que a gente tem no campo, ela é inquestionavelmente valiosa. Quanto mais alto o cargo, mais valioso é o que vocês estão vivenciando ali, porque o filtro para chegar num presidente é imenso. E eles sabem disso. Eles sabem que o gerente abaixo dele já deu uma filtrada, o gerente de produto já deu uma filtrada, então ele capturar a vivência do que o campo está enxergando, para eles é um papo valioso. Apostem nisso. Isso mesmo. Quanto mais alto o cargo que você for ter uma conversa, confie mais no que você está enxergando e mais no que você acredita também. Isso aí, isso aí. Júlio, vamos passar um pouquinho agora. A gente deu aqui, acho que 6 pontos muito legais para a galera que está buscando uma promoção, comportamentais principalmente. Mas e depois que a gente chegou lá? Que a gente fez o processo, conversou com o GD, conseguiu. E aí? Porque muda tudo, inclusive o seu dia a dia, né? Muda tudo. Porque você está aqui na rua, sozinho, no seu carro, tendo a rotina e todo o domínio do que você vai fazer. Absolutamente. Você vai para o escritório, numa mesa onde a sensação é que tudo fecha, assim, né? Você que só via seu líder 1, 2 vezes por mês, passa a ver todo dia. E ele passa a te ver todo dia. Ele vem sorrindo, ele vem não sorrindo. Ele vê sorrindo, ele vê não sorrindo, ele vê seus piores momentos, no dia que você não está legal, no dia que você está legal. Então, muda muito. E daria para a gente fazer um podcast só disso. Mas é isso, vamos tentar pegar algumas coisas. Vamos tentar trazer uns ganchos, né? Vamos tentar trazer uns ganchos. Acho que são coisas bem diferentes se você virou um GD ou se você virou um GP, né? Virou um gerente de produto. Então, são coisas totalmente diferentes, porque estamos falando GD vai para o campo. Verdade. E pode fazer besteiras igualmente quem está indo para a matriz faz, mas você está no campo. É ainda
a tua área de conforto, né? Então, por mais que você esteja ali acompanhando um representante pela primeira vez, participando daquilo pela primeira vez, em algum momento você vai ser exposto também dentro da matriz, porque você vai mais em reuniões da matriz, com certeza. participa de calls e tudo mais. E então, com a responsabilidade de gerir pessoas, isso né? aí, é isso aí. Muito, Não é mais só muito você. desafiador. Não é mais só você. Você acha que pode acontecer de uma promoção? Vamos um pouco mais para gerente distrital? Depois podemos ir para os dois, isso, tá? Vamos para o gerente distrital. Pensando num representante que conseguiu ir para a cadeira de gerente distrital, você acha que ele tem um pouquinho de sentimento no começo de como ganhar essa galera, que era uma galera que até então era par? Tem erros clássicos, esse é um deles, né? Então, tem dois extremos. Conta pra gente. Tem dois extremos, Marina, eu já passei pelos dois, que é você liderar querendo ser amado, né? Querendo ser querido, ou liderar pelo medo. São dois extremos muito comuns. Os dois são comuns. Né? Normalmente, o gestor novo ele vai para um desses dois caminhos. Ou ele quer ser super aceito, super amado. Tem muito a ver com a cultura da empresa também. Isso conta muito. Se é uma cultura mais hard, ele vai pelo medo. Se é uma cultura mais soft, ele vai por ser amado. E nos dois caminhos, infelizmente, você vai quebrar a cara. Então, assim, para antecipar isso, você consegue ouvir esse podcast e perceber, trazer para a sua consciência de que você está fazendo aquilo para ser amado, para ser querido, e isso não vai te levar a lugar nenhum, porque a equipe percebe e não vai mudar do ponto A para o ponto B, que é a função do líder, de qualquer líder, é tirar as pessoas de um ponto A, seja ele qual for, para o ponto B, que é um ponto melhor do que o A, né? Tirar o melhor das pessoas. Para você fazer esse movimento, nem sempre você vai ser popular, sendo querido, doce, né? Então, assim, claro que com as pessoas a gente tem que ser soft, mas sempre com os problemas a gente tem que ser hard. Então, esse é um dos caminhos, e o por medo nem se fala, o por medo acaba levando a gente para fazer coisas que a gente não deve, que é tratar de forma ríspida as pessoas, expor as pessoas, né? Hoje os cuidados estão muito grandes com isso, os canais de denúncia estão muito acessíveis. Trazer um ambiente tóxico para a equipe por falta de conhecimento seu. Né? Mas tem erros clássicos que o novo GD comete, que eu gosto de trazer sempre nessas conversas, que são, esse é um deles, né? Se posicionar em um desses dois extremos, que você vai errar nos dois. Então, buscar o meio e buscar o sim, eu mudei, porque falam, né? Pô, você mudou. Claro que eu mudei. Estou em outra cadeira. Eu tenho que mudar. Eu estou fazendo uma outra coisa. Minha responsabilidade agora não é mais convencer médicos a usar os melhores produtos. Agora é desenvolver o time a convencer médicos a usar as marcas. Então, assim, mudou meu papel. Então, eu mudei sim. Então, você pode ter essa conversa com a equipe. Ó, eu mudei sim. Então, já vamos partir desse pressuposto aqui que eu já mudei. É outra cadeira, então eu vou incomodar um pouco vocês com algumas coisas, vou apontar alguns pontos de melhoria, e esse vai ser o meu caminho. Mas eu vou fazer sempre de forma muito educada, respeitosa, e assim você já deixa o acordo muito claro. Então, o seu ponto aqui seria já de cara trazer uma reunião mesmo, um local para isso, para já fazer esse trabalho. Faz um contrato, um acordo com eles de como vai ser o trabalho, como que eu vou dar feedback, como é que vocês gostam de receber, em que momento, com que tipo, de preferência essa conversa individual é melhor, se for por equipe também não tem problema, funciona. O que não funciona é querer ser amado, ou gerenciar por medo. Isso não funciona, nenhum dos dois extremos. A segunda coisa, Marina, desculpa, nesse caminho, é você querer pessoas iguais a você. Nossa, que erro. Esse caminho também é um erro super comum, que leva anos para a gente perceber e mudar e tal. A gente só valoriza aquele cara que é parecido com a gente. E todo mundo é assim. Tem um pouquinho disso, né?
todo mundo tem um pouco disso. Tem pessoas que se controlam um pouco mais, tem pessoas que se controlam um pouco menos, mas é do ser humano você achar maravilhoso aquela pessoa que faz o quê? Exatamente o que você faz. Então ele é do seu jeito, ele fala do seu jeito, ele tem. Então a gente tem esse narcisismo que é saudável até, mas numa posição de pessoas, né? Numa posição de liderança, você acaba cometendo injustiças. Né? Então você tem que respeitar essa forma diferente. Se você é um cara muito introvertido e cuidadoso, ligado a detalhes, você tem que valorizar e olhar com um lado bom a pessoa extrovertida, a pessoa relacional, porque ela vai somar na tua equipe. Então, se você é o introvertido mais detalhista e só acha que introvertidos detalhistas funcionam, você vai fazer a equipe sofrer e você vai sofrer também. Então, muito cuidado e, lógico, é sempre bom lembrar, né, gestores novos, recém-promovidos e até para os antigos também, que existem pessoas esperando os seus liderados em casa. Isso é um ponto que eu gosto sempre de falar, que a experiência me trouxe essa visão, que você não impacta só aquela pessoa que você está dando feedback. Ela vai encontrar um filho em casa, toda, ela vai encontrar a esposa, o marido, o companheiro, a companheira, e vai impactar aquela família. Então, você fazer essa pessoa sentir raiva, tristeza, frustração o tempo todo, isso vai sobrecarregar uma família inteira, a mãe, o pai dessa pessoa. Como é sério isso, Júlio? Então, assim, você tem uma equipe de 10, você por baixo você impacta 100. Por baixo. Sim. Impacta 100 pessoas. Toda a ramificação disso. Toda a ramificação da família, dos amigos, acabam sendo impactados. Isso não quer dizer de forma alguma, e vamos tomar esse cuidado aqui, que você tem que ser só legal. Porque não é isso que a gente está falando. Tá? Não é ser só legal. Não ser tóxico. É ser cuidadoso. Então, você pode dar o feedback, e você deve dar o feedback mais duro que exista sobre o problema e não sobre a pessoa. Quando você consegue descolar o problema da pessoa, você já vai para um caminho que não é mais tóxico e pessoal, e não tem a ver com você, mas tem a ver com o que você está fazendo naquele momento. Então, vamos mudar o que você está fazendo, seu comportamento, e não você, Marina, como pessoa. Acho que vai nesse caminho. Você tinha comentado comigo, Júlio, do primeiro mês, né, que eu achei que é uma recomendação interessante, da pessoa, né, do recém-promovido, qualquer, seja na cadeira marketing, cadeira gerência digital, do diagnóstico e do aprendizado. Vou puxar um pouco essa parte do diagnóstico e do aprendizado para o que a gente poderia conversar aqui para mostrar para a galera que está escutando como que a gente vai abrir a visão em cima disso, sabe? A visão do business mesmo. Porque quando você vem para uma cadeira de gestão, você sai daquilo, eu médico, eu promoção de produto, e começa a ver uma empresa com vários tipos de área. Sim. Eu nem sabia que a gente tinha uma área para estudo de preço, uma área para análise de mercado. Conta um pouco para a gente sobre isso. Sim, muda muito, né? Essa mudança de cadeira, ela é essa posição do P1 para o P2, né? Que é a posição 2. Quando você para de ser responsável só pelas suas entregas, começa a ser responsável pela entrega de outras pessoas, isso muda absurdamente. Então, de novo, a gente tem as duas ramificações. O GD vai ser impactado de uma forma com isso. Ele acaba tendo... O que é esperado dele é muito diferente, mas você está falando desse plano de chegada, né? Chegada na nova posição. Chegada na cadeira. Eu acho que se você é um GD, você tem que, sendo bem prático, tá? Sim. Para fazer diagnóstico, dia a dia. Diagnóstico e aprendizado rápido. O que você tem que fazer? Trabalha com todo mundo o quanto antes. Então, você não vai sair 2 dias com ninguém, você vai sair 1 dia com todo o seu time e vai ter aquela visão geral, tanto geográfica quanto de pessoas e de mercado. Então, você vai visitar médicos específicos, conversar com pessoas específicas e visitar regiões específicas. E aí você já tem aquela foto grande. Logo no primeiro mês, você já termina com essa foto. Ó, então, já sei minha região, já conheço todas as pessoas, você já consegue sentar e colocar quais são os seus primeiros achados, highlights da pessoa.
pontos positivos, pontos de atenção que você tem que olhar de cada um e já colocar isso numa planilha. Raramente a gente faz isso, infelizmente. Raramente a gente fica tão assim, alucinado com a nova responsabilidade que tem que ser feito. Calls, e a gente não se planeja desse jeito. Então, tem até a indicação do livro que eu falei, né? Que são meus primeiros 90 dias. Poxa, é um livro bacana. Espetacular para te dar essas dicas. E a primeira coisa que ele fala é aprenda rápido e faça um diagnóstico no seu primeiro mês. Então, os 90 dias ele divide. O primeiro mês aprenda o máximo de coisas possível e já faça um primeiro diagnóstico. É o diagnóstico mais perfeito? Claro que não. Mas você já tem uma visão geral da sua equipe, se você estiver no campo. E para o gerente de produto, que a gente não pode deixar de falar dele aqui, ele já tem que saber quem são os principais players desse jogo. Né? O gerente de produto ele não é líder de um time, mas ele começa a liderar a organização inteira de forma indireta. Então é uma liderança que eu diria até mais complicada do que a do GD, porque é uma liderança que você não é líder de ninguém, você não é chefe de ninguém. Sim. Você é líder indireto. Você luta pelo desenvolvimento das suas marcas, né? E precisa que todas as áreas da companhia, que nenhuma responde para você especificamente, facilite o seu trabalho, né? Dizendo assim. Então, minha sugestão nesses primeiros 30 dias é conheça todo mundo. Faça one-on-one, reuniões de 1 a 1 com todas as áreas mais importantes. Finanças, se for uma área de não retail, fala com acesso. Se for retail, área fala médica, com comercial. Fala com a área médica. E o que eu vou falar, Marina? O que eu vou falar? Qual que é o tema desse 1 a 1 aí, dessa reunião 1 a 1? Primeiro, quais são os seus principais desafios do ano? Já chega preparado nesse nível, não chega, eu vim do campo, trabalhava em Santos. Não, quais são? Não, você vai perguntar para aquela área. Quais são os seus principais desafios? Uau. Como que a minha marca entra nesse... Eu sou primeiro do ranking ou sou o último do ranking? Entendi. Dessa tua lista de desafios. Você se posicionaria como um apoiador. Me diga como... Não, e você vai saber exatamente como eu estou posicionado no seu ranking. E aí eu já sei se eu vou ter mais problemas, menos problemas, se eu vou ter que puxar um pouquinho mais, se eu vou ter que largar um pouquinho mais. Então, eu por exemplo, quando eu entrei na Bayer, que eu fui ser gerente de produto sênior da principal marca, eu não tinha esse problema. Porque eu era o P1 de todos os times, todas as áreas trabalhavam em função daquele produto. Você já conhecia as pessoas? Nem conhecia as pessoas. Eu fui fazer isso assim que eu cheguei. Mas eu não tinha esse problema de share of voice. Porque o seu produto era muito importante. O meu produto era muito grande, era o maior produto da empresa. Diferente do que pegar uma marca recordatória, que você precisa trazer o mesmo resultado e interagir com as mesmas equipes que estão focadas no produto prioritário. Isso mesmo, exatamente isso. Então, muito boa dica. Então é diferente. Então o GD ele roda com todo mundo, conhece todo mundo. Obviamente, se ele tiver tempo de ir para o escritório e fazer onboard lá no escritório, também é legal dar essa rodada nas áreas principais. São áreas diferentes do que o gerente de produto, mas também é importante conhecer, saber com quem está falando e a pessoa saber quem é o ponto de contato para aquela equipe, né? Sim, sim. E eu quantas vezes eu vi as pessoas, né, já na área interna, olhando para essa questão da gerência de produto e outras áreas de promoção internas, a pessoa fica um pouco estressada de ter que fazer esse one-on-one de reconhecimento. Geralmente ela não quer aproveitar. O profissional ele vem numa promoção ou de uma outra casa, ele está tão impressionado com o resultado que ele tem que trazer, as tarefas que ele tem que fazer, os to-dos imensos, que ele não acha importante fazer essa transição, fazer esse conhecimento de todas as áreas, e depois ele começa a ir sob demanda. Super estressado, lógico. Aí que ele vai se apresentar, aí ele já teve até um conflitozinho com o e-mail, com a pessoa do regulatório, né? Então, é muito importante a gente aceitar, né, que esses primeiros meses, principalmente os 3 primeiros meses, eles vão tomar um pouquinho mais de estratégia nossa com relação ao nosso posicionamento e a compreensão do modelo de negócio. Não saia querendo executar o que o seu gerente está pedindo para você fazer, porque ele está jogando tudo que ele sabe que já precisa ser feito. Mas para você conseguir fazer bem feito, você vai precisar dessas estratégias aqui que o Júlio estava
estava nos passando que vão ser valiosas no seu dia a dia. Confiem. Pô, Marina, que presente que você deu para a galera, porque é realmente isso, né? A primeira coisa que ela faz é sair Sair fazendo fazendo e ninguém te conta. e ninguém fala para você fazer. Você tem lá uma agenda de onboarding, até tem essa agenda de onboarding que A alguém monta para maioria não você, cumpre. mas a maioria não A cumpre, maioria não cumpre. cancelam as reuniões. Então, se vale aqui a A dica dica. é pisa firme nesse one-on-one, Sim. valoriza, cria alianças, porque as alianças elas vão te ajudar demais no decorrer da tua carreira, em todas as coisas que você for precisando, e nesse começo mais ainda. Não é menos, é mais nesse começo, né? Mais ainda, e eu até gostaria de entrar um pouquinho aqui com você, com um ponto que, para a maioria das pessoas, principalmente para quem fez começo de carreira na área externa, né, na área de propagandista, a questão do network, Uhum. né? De você, como a gente vem falando desde o começo, toda interação já ter algo preparado. Não ser, não, você não precisa ser 100% uma máquina, você pode também ter seu relacionamento pessoal, mas deixa o pessoal para um segundo momento. Aproveita essas interações para mostrar por que você está aqui, para que você veio. Uhum. E aí você vai se apresentar com um perfil corporativo para as pessoas e vai ter até um pouco mais facilidade de gerir a sua própria carreira a partir do momento dessa primeira promoção. O que você acha disso, Gil? Você que até foi para níveis superiores de cargo, né? Como global, como essa diretoria de unidade de negócio. Conta para a gente pouco mais para cima. O que você me traz depois da primeira promoção? Esse relacionamento com pessoas de um alto nível hierárquico. O networking ele é uma ciência por si só, né? Existem profissões hoje voltadas para networking, pessoas que criam networking, estimulam networking e vendem networking, inclusive. Então tem gente que vive disso, né? De criar, juntar presidentes, né, de um setor comum junto com presidentes de uma indústria comum, colocam todo mundo junto para conversar. Hoje é um business isso. Mas para nossa carreira, infelizmente, a gente negligencia networking muito. Eu sou uma pessoa relacional, então eu não tenho problema de me relacionar com as pessoas, mas eu me relaciono com pessoas que eu gosto. E isso é igualmente problemático, porque você não vai gostar de todo mundo, né? Não é todo mundo que você vai ter afinidade, infelizmente. Você tem afinidade com quem você tem afinidade, com quem pensa parecido, com quem, né? Seja lá como for. Ou com quem você aprende, ou com quem você gosta, sei lá, mas você não vai gostar de todo mundo e virar amigo de todo mundo. Por mais que eu queira, que é o meu estilo problemático nesse caso. Se possível, a gente tenta. Se possível, tenta, né? Eu não vim para fazer amigos, mas se fizer, tudo bem. A questão é, networking é uma parte do seu trabalho. E a gente coloca ele como acessório, ele não é um acessório, ele é uma parte fundamental do seu trabalho. Conversar com as áreas que trabalham para a sua marca, ou para o seu time, ou para a sua organização, seja lá o tamanho da sua cadeira, conversar com as pessoas, os pares, ter alianças, ter boas relações profissionais ali, planejadas, entender os desafios das pessoas. Quando eu falei do desafio, para perguntar qual é o desafio daquele ano para aquela pessoa, daquela área, aquilo cria um rapport, né? Quando você sabe qual que é o desafio do outro, você já sabe o caminho. Você já sabe o caminho para independente conversar do com perfil ele. da pessoa. Independente do Ele perfil vai da ter um assunto pessoa. interessante para ele. Para ele é um assunto interessante. Exato. Então, as pessoas querem, elas, no fundo, elas querem saber de quem quer saber delas. Né? Então, eu te dou atenção se eu percebo que você se importa um pouco comigo. Isso é humano também. Né? Se você me mostrar zero, né? Você sentar aqui só fala dos teus desafios, das suas dificuldades, de como eu posso te ajudar, desculpa, provavelmente não vai rolar. Agora, se você me entregar um desafio seu e perguntar um meu e a gente puder juntar e montar um plano junto, aí é ganha-ganha mesmo. Então, assim, não é fácil. Falar com quem, principalmente com quem você tem dificuldade, com quem é mais fechado, com quem é de um estilo diferente do teu,
né, oposto do teu, né? Extrovertido, falar com um introvertido é muito difícil, porque ele me acha falador e eu acho ele muito quieto. Então, como é que junta esses dois perfis? E em algum momento, e em vários momentos, vai precisar, né? Você vai precisar dessa pessoa. Então, ele sei lá, o diretor de acesso, o diretor de comercial, o diretor de marketing, não sei, em algum momento você vai precisar da pessoa. A dica aqui, pelo que eu entendi, então, Júlio, entrega um pouco antes de buscar receber, né? Então, quando for ter essa interação com a pessoa que tem o seu perfil diferente do seu e que ela é importante para o seu business, estuda um pouquinho, prepara alguma informação ou até uma palavra importante para que ela receba. Sim, antes, exatamente. Né? Não chega direto ao ponto, eu vim aqui para buscar a evolução do mercado XPTO. Não. Uhum. Olha, eu vi você na reunião, gostei daquele ponto que você trouxe, eu aprendi com aquela informação. Exatamente. Né? Exatamente isso. E acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é force esse encontro. Olha só. Tem que forçar esse encontro. Não fuja. Porque não vai ser natural. Só vai ser natural com aquela pessoa que você gosta muito. Vamos almoçar? Vamos. E outra, você vai almoçar e não fala de trabalho. Exato. Você vai almoçar e fala de coisa pessoal, porque é uma pessoa querida. Sim. Não, puxa de volta. Mas vamos lá, vamos lembrar dos nossos desafios, o que a gente tem, como é que a gente vai trabalhar, o que a gente tem em comum, onde que eu preciso de você, onde que você precisa de mim, junta forças. Então, assim, force e seja empático, entregue alguma coisa também. Poxa, muito não importante queira só para você. Mas vamos para o segundo mês, dos 90 dias? Então, o primeiro mês, você deu aquela varredura e devorou. Conheci e aprendi rápido. Não saí executando, lembrem-se. Não saí executando. Então, já fiz uma leitura do meu time, no caso do GD, no caso do GP, eu já fiz uma leitura das companhias, das pessoas, das áreas que trabalham na companhia e tentei aprender o máximo de coisas possível nesses primeiros 30 dias. O máximo de coisas, como funciona, quais são os processos. Eu não vou conhecer nada profundamente, mas eu vou conhecer um pouquinho de tudo nesse caso, né? Para o segundo mês, eu já vou sentar... Campo de visão, né? O primeiro. No segundo mês, eu já vou sentar, colocar tudo isso no papel e começar a montar uma estratégia rápida. Por quê? O que esse livro, Os Meus Primeiros 90 Dias, fala é que você tem que ter ganhos rápidos para você ganhar força. Força política, força de autoestima de mesmo. Entrega, né? De você se sentir capaz também. Então, coisas pequenas, as coisas grandes não acontecem em 90 dias, mas coisas pequenas você consegue fazer em 90 dias. Compreender um processo. Mudar um processo, ajustar uma comunicação. Se você é GD, olha, a equipe nunca faz esse tipo de análise ou de relatório, agora, né, depois de 90 dias, eles já estão fazendo. Isso mudou o jeito deles atuarem em um evento, por exemplo, numa propaganda, por exemplo. Então, a forma da gente se comunicar com o escritório ou com o marketing mudou, porque a gente agora senta e monta uma pauta, colocamos por exemplo, um cronograma uma vez por semana. Pequenos ganhos, mas que em 90 dias você já consegue mostrar, cheguei e já trago ganhos para a equipe. Depois, então, esses primeiros 30 dias do campo de visão, a gente já começa nessa estruturação de um plano básico, estratégia, exatamente. De tudo que você visualizou e as pequenas atitudes que você vai tomar. Exatamente, e aí você já senta com o seu gestor. No segundo, já mostra o que você está fazendo. No 60 dias ali, no segundo mês, você já senta e fala, isso aqui é o que eu vi. O que é prioritário para você? Bacana. Porque divide com ele. Ele pode falar nada disso, ele pode falar isso aqui ou isso, ele pode falar tudo isso, você vai ter que fazer. Então, você precisa saber. Porque senão você vai correr para essas pequenas entregas sobre uma coisa que nem é importante. Nem é importante para ele. Dica de ouro. Dica de ouro também, essa atitude que o livro está mostrando e o que o Júlio está trazendo é super rara, tá? O que a pessoa, execução, geralmente quer fazer? Primeiro, né, o que a gente conversou para não fazer, sair fazendo. E ela jamais vai querer dividir com o gestor porque ela está na ansiedade para mostrar que ela sabe o que ela está fazendo. Então, muita gente, Ju, é só uma impressão minha, tem essa sensação de se eu for dividir com o meu superior, é porque eu vou mostrar insegurança? Eu acho que vale, tudo é como você conta, né? Tá.
pode mostrar insegurança, mas você pode falar, olha, eu estou montando uma estratégia, eu quero alinhar com você antes as prioridades para eu não gastar energia com o que não é prioritário para você também. Faz sentido ou você prefere que eu vá fazendo? Né? Porque ele vai falar, faz sentido, me mostra aí o que você está listando de pontos importantes que eu quero te ajudar a priorizar. Com certeza ele vai fazer isso. Eu já tive os dois casos, já tive gente que falou, não, você sai tocando aí, vai fazendo o que você achar, só me garante tal coisa, né? Seu chefe pode falar isso, ó, só me garante a entrega de tal coisa que eu já estou satisfeito. Então você cuida do resto das coisas que você entendeu e lembra dessa uma coisa que o teu líder falou, porque vocês lembram que é a prioridade. Que fazer o que o líder te direciona é o básico mais importante que tem que fazer, né? Ainda mais nesse caso, exatamente, né? Onde ele te deu carta branca e sinalizou. Exatamente. Isso aqui você vai cuidar. Exatamente, exatamente. Eu já tive líder, por exemplo, que falou, não precisa nada disso. Tem isso também. Não precisa, não, vai tocando aí, vai tocando aí. E a gente cai no erro de falar, tá bom, vou tocando aqui. E esse pode ser um problema, tá? Eu já tive problemas com isso. Pode ser um problema. Sim. Porque você vai tocando e depois lá na frente descobre que não era aquilo. Né? Aquilo não era importante, era outra coisa e você acaba não vendo. Os pontos cegos são muito comuns nesse começo, né? Nossa, eu vou agora trazer um pouco para... A gente fala um pouco da estrutura que o livro nos trouxe, né? Esse aprendizado, mas vindo para a realidade, esse ponto que você falou é muito sensível, que é o líder que acaba te deixando, né? Vai tocando e você vê, então você acabou não se planejando, você está passando por esses 90 dias, já ali um pouco mais para o final, e você começa a perceber que talvez o seu líder não esteja tão bem dentro da empresa, e aí no final dos 90 dias você já começou a perceber muitas coisas ruins que estão acontecendo na equipe, ou inclusive atreladas ao resultado, e só que ao mesmo tempo a coisa começa a cair para você também. Minha dúvida é que eu passei bons períodos nessa situação e acabei, na época, não fazendo o que eu faria hoje, tá, Júlio? Mas vamos ver quais são as suas recomendações. Você percebe características da gestão, né, que está na sua gestão, acima. Como pedir arrego, né? Como comunicar, como conversar de uma forma corporativa e eficiente para falar, cara, talvez não seja eu ou talvez não seja a nossa equipe o problema, mas sim o gestor. Você já passou por alguma situação dessa? Ah, já passei. Não é uma tarefa. É um momento fácil, né? Muito difícil para os profissionais. Não é uma tarefa fácil, é muito difícil. Então, isso varia de qual é esse tipo de problema, né? Você pode ter um problema, por exemplo, de você ter certeza que aquele líder está te levando para o caminho errado. Levando não só você, mas todo mundo ali para um caminho que você não concorda. De negócios, eu estou falando, né? Sim, falando em business, tá? De entrega negócio, mesmo, evolução de resultados, de tarefas, de caminho, de tal. Isso. Você vai ter que, em alguma hora, confrontar ele com essa realidade que você está vendo. Então, você vai ter que ganhar força, ganhar argumento, anotar as situações. Ter situações muito claras que você pode, e você vai ter que ter coragem. Muita coragem. Pode virar um problema mesmo. É a situação mais difícil que você está falando, é a situação mais difícil que qualquer profissional encontra, que é, eu estou numa empresa que eu gosto, que eu admiro, vim para ficar, mas meu líder não está levando a gente para um caminho que eu acredito que seja o melhor. Então você tem que lutar com todas as forças, porque a empresa vale o esforço, né? Então você tem que ganhar aliados, você tem que construir uma narrativa, e aí uma hora chamar esse líder e sentar e colocar, porque muitos líderes são solitários, né? Quanto mais alto, mais solitário você está, menos acesso a feedback você tem. Dependendo da senioridade desse líder, se ele não é um líder que já tem coragem de sentar com você e pedir um feedback proativamente, o que você está achando desse caminho, o que você está achando da minha comunicação, o que você está achando do que eu estou fazendo, falando e tal. Se ele não tem já essa senioridade, você vai ter que em algum momento sentar e falar, líder, a gente vai ter que conversar, tem algumas coisas que não estão legais, está aqui uma lista de coisas,
Eu não estou sozinho, eu já conversei com outras pessoas, a impressão é muito parecida. Será Não é que, fácil. será que sempre falar primeiro para o liderado? Sempre falar para o líder primeiro, antes de, se não solucionado, passar? Eu acho que esse é o caminho mais íntegro, né? Vamos Íntegro. falar assim, né? Respira, mesmo que a pessoa seja difícil, que a relação esteja estremecida, vai, É, fala com a pessoa. só que, claro, a gente está lidando com uma situação de normalidade de temperatura e pressão, vamos falar assim. Agora, se você está com problema de integridade, de assédio, aí é uma outra história. Sim. Isso vai via RH ou hotline. A gente tem que ter coragem também de fazer, caso seja o caso de, né, se você está se sentindo assediado, se sentindo prejudicado, se sentindo preterido, e você vai ter que em algum momento tomar alguma atitude mais drástica, né? Eu sinto Mas que o caminho via o líder é sempre o melhor. primeiro, né? Sempre o primeiro. Tenta ali. Sempre o primeiro. E aí, pessoal, o que eu sinto também, a importância de você fazer esse network com outros gestores. Sempre se mostrando, né? Não fazer panelinha com outros gestores, né? Com gestores de outra equipe, eu digo, mas mostrar um pouco do seu trabalho, da sua visão do negócio. Porque se você está sobre uma gestão que não está te auxiliando no desenvolvimento, e você tem os pares do seu gestor estão te vendo de uma outra forma, você ganha muitos pontos quando vai para uma discussão, né? Eu acho que esse tema é super, super complicado. Sensível. É super sensível. Mas hoje tem muita gente passando por essa situação. Tem, eu acredito. Mas é um tema que faz você crescer, né? Então, assim, é doloroso, né? É doloroso, o caminho é doloroso. Mas, por exemplo, existem comunicações e comunicações. Acho que esse é um ponto importante para a gente ter em mente. Uma coisa é eu ir conversar com você, nós somos pares, tá? E a gente está tendo um problema com o nosso diretor. Uma coisa é eu ir lá para você que gosta dele. Então, assim, vamos supor, você gosta dele e eu estou tendo problema. Ou dele ou dela. Eu chegar em você e falar, pô, você viu como fulano é tal coisa? Você viu como ele é grosso? Ou você viu como ela é arrogante? Ou você viu, né, já chegar com predicados, né, já chegar com adjetivos falando daquela pessoa, vai bloquear você que gosta dessa pessoa. Você não vai falar assim, é mesmo, Júlio. Ou então, puta, muito provavelmente você vai entrar em conflito comigo, porque você gosta. Então, provavelmente você vai falar assim, sei lá, não sei. Não eu não sei, não tem esse problema, não reparei, você vai sair fora. Não vai ser uma conversa legal. Esse approach de adjetivos predicados para a pessoa, você só vai criar confusão, essa é a verdade. Né? Agora, você fala assim, cara, eu tenho me sentido tão mal quando eu participo de reuniões com meu líder. A forma que ele tem exposto alguns pontos tem me feito me sentir incapaz. Você está sentindo isso também, Marina? Olha, muda completamente. Puta, não estou sentindo, não estou achando, estou achando, pode ser, às vezes eu sinto, abre a conversa, vira outra conversa. Né? Então, a gente aprende essa coisa da comunicação não violenta teve vários workshops, vários treinamentos disso, mas raramente a gente usa. E a comunicação não violenta é exatamente essa. Tira rótulos, traz sensações, sentimentos, coisa que aquela pessoa fez você sentir por algum motivo, ou alguma coisa que ela fez ou falou que fez você se sentir desse jeito, você expõe o teu sentimento, e não o que a pessoa falou. Não o que a pessoa falou, porque o que a pessoa falou, ela falou. Você capturou, né? Você colocar rótulo ali não vai levar para lugar nenhum. Então, esse jogo político de conversas sobre outras pessoas é sempre um tema. Então, assim, eu já tive colegas que são isentos ao super extremo, referências disso, nunca falam de ninguém, que para mim eu uso eles como um exemplo, né? E tem colegas que se perdem nessas falas o tempo todo e entram nessa espiral.
Que é o Então, assim, grande rolê do cafezinho, né? fuja desse Infelizmente acontece rolê, muito. fuja desse rolê, porque ele não constrói, ele destrói. Então, Sim. seja o cara, lembra do estigma lá atrás, se você quer uma Volta posição, volta lá lá, é atrás. verdade. Seja a pessoa que desafia, né? Eu tenho vários amigos que falam assim: poxa, Júlio, mas você já olhou por esse outro lado, essa pessoa? Você já olhou que ele pode estar tendo um problema em casa? Você já parou para pensar que ele deve ter sido criado assim? E se a gente conversasse de um outro jeito? E se a gente levasse exatamente o impacto que ele está causando ou que ela está causando em você desse outro jeito aqui? Então, Seja assim, essa pessoa, né? É tenta essa a ser, dica. se esforça para ser, Sim, né? É sim. muito difícil, é dia a dia, Tá. mas você estar bem no teu ambiente de trabalho, que é onde você passa a maior parte da tua vida, é muito importante. Então tome cuidado com esse clima, né? Entrar nesse meio da fofoca ou da falação de adjetivos sobre outras pessoas, ele normalmente ele não Vai constrói, te ele trazer para baixo. destrói. Ele destrói, né? Destrói clima, destrói confiança, que a pessoa que está te ouvindo também vai falar, não vou Uhum. falar nada para Olha que essa importante, pessoa, gente. porque ela vai falar isso de mim também. Então, meu, já vou me afastar. E aí começa um Mas ciclo que não é legal. é muito bacana a gente ouvir as palavras do Júlio, porque geralmente isso tudo, né? Todo o nosso desenvolvimento e aprendizado, ele vem com as experiências que você já teve. Como o Júlio ele transitou para uma cadeira acima, né? Então ele está na gestão da gestão da gestão, ele consegue enxergar isso um pouco mais. Eu, por exemplo, na minha carreira que eu passei por essa gestão gerente de produto, gerente de digital, você acaba frequentando um ambiente que o perfil dos gestores ainda está muito nisso. Muitos conflitos, conflitos com a empresa ou com a gestão, com os processos, todo mundo sempre muito estressado, todo mundo, eu diria assim, tendo razão para reclamar ou para estar frustrado. Então, se eu pudesse voltar atrás hoje, eu seguiria muito nessa linha, sabe? De quando eu estiver ali no meu momento que eu estou mais querendo reclamar, coloca a bola no chão e entende o porquê É, desse sentimento é. e vai na fonte desse sentimento. Ter uma conversa sincera. Acho que isso Em mais vez de ficar falando pro amiguinho. isso, acho que isso mais do que para carreira é para sua vida, seu dia a dia, Exato. você ser mais feliz, entendeu? Porque senão você mesmo cria um ambiente que você não consegue conviver, você não consegue conviver. Porque ele não é bom, Uhum. E né? nunca vai E ser, nunca porque vai ser, você. porque você está no meio daquela lama, então sai Sim, fora. sim. Se já passou muito, vai para outra empresa, começa de novo e É verdade. toma esse cuidado Sim, um com novos. Mas recomeço. legal você trazer isso, porque a Sim. gente está falando aqui, fui promovido e agora, esse fui promovido e agora, você vai começar a conviver Com nesses pessoas que já estão assim. ambientes que você pode ir para um lado ou para outro. Então, a gente está trazendo aqui o prisma, né, a perspectiva para você olhar e talvez escolher, porque você vai começar a ver. Você vai, depois de ouvir isso que a Marina falou, você vai estar no café e vai falar, opa, peraí, E vai aqui ser estou nesses vendo os dois primeiros caminhos, a 90. pessoa mais construtiva, a pessoa mais destrutiva, deixa eu tentar resgatar essa pessoa aqui para levar para o outro lado, lá de conversas boas, né, conversas construtivas. É um cuidado que eu recomendo muito fortemente para que vocês tenham num período pós-promoção, pós-primeira promoção, tá? Esses 90 dias são bem críticos. São bem críticos. Então, no terceiro mês, seguindo aí a metodologia do livro, no terceiro mês você começa a implementar o que você definiu lá que é prioridade e no seu plano estratégico dos low hanging fruits, que são as vitórias rápidas que você consegue ali obter em processos, Bacana. em comunicação, na forma que as coisas estão acontecendo, seja lá a área que você tiver, tanto como gerente de equipe de vendas, como gerente de produto, você já consegue aí no terceiro mês colocar uma pitadinha do que é o seu tempero de perfil de gestão e também de execução, Júlio. Processos, exatamente, na execução e tal. Os grandes ganhos vão vir durante o ano, baseado num planejamento que você fez aí nesse segundo mês, que você já olhou as coisas grandes, ó, já vi que eu vou ter que mudar tal coisa, tal coisa, tal coisa, e depois no terceiro mês você já começa a implementar e monitorar, ver o que vai dando bom, o que não vai dando tão bom. Sempre fazendo esse one-on-one com a tua liderança, checando, olha, eu estou olhando para isso, essa tem sido minha prioridade, é isso mesmo, a gente está alinhado, essa foi a minha visão dessa área, é uma área que eu vou ter que reconstruir,
né? O livro ele traz recursos, eu recomendo. Deixa eu só relembrar o nome do autor do livro. O livro é o Michael Watkins, né? Esse livro ele dá vários termos, inclusive, para você conseguir conversar com a tua liderança sobre essa primeira parte de diagnóstico mesmo. Então tem definições ali de que momento a tua área está. Ó, a minha área precisa mudar radicalmente, né? Vai desde uma mudança radical. Ele traz um mapa até uma mudança mínima, um ajuste de rota. Né? E é importante você ter isso alinhado com o teu líder, porque ele pode achar que a tua área precisa de uma mudança radical. E você, depois dos seus primeiros 30 dias, 60 dias, especialista, olhou e falou assim, não, minha área está boa, precisa de pequenos ajustes. E isso pode ser um problema. Se o teu líder tem uma visão e você tem outra completamente diferente, vocês precisam alinhar o quanto antes. Ou ele vai entender com os teus dados que você está certo, ou você vai olhar para o que ele está olhando. Talvez você não tenha enxergado. Mas é preciso alinhar. É preciso alinhar. E aí, dentro do livro ainda, tem umas dicas gerais de comunicação constante com a liderança. Isso é muito importante. Não se prive, force seus encontros. Quanto mais alta a cadeira, maior a agenda é mais complicada. Teu líder, quanto mais confiança ele tiver em você, mais a tendência vai ser cancelar one-on-ones, postergar reuniões. Então, seja o chato. Tá? Seja o chato, puxa, volta, traz, preciso. Se não der 1 hora, vamos meia. Se não der meia, vamos 15 minutos. Mas tem um tópico aqui que eu preciso alinhar com você. É bastante importante esse alinhamento. Né? Até, às vezes você tem um líder distante de você fisicamente, né? Hoje em dia com o mundo híbrido isso é super comum, tem um líder nos Estados Unidos, então você vai encontrar ele a cada 6 meses, né? Fisicamente. Então é importante você ter um tipo de reporte que você consiga trocar com ele, nem que não seja então one-on-ones, que sejam e-mails quinzenais com tópicos, com lista de prioridades para ele conseguir olhar e saber, opa, estamos alinhados aqui, ou então é melhor realinharmos. Dica de ouro, para dar um exemplo. Você acredita uma vez a gente estava numa reunião de negócio onde todos os gerentes iam apresentar o resultado sobre sua gestão, né? E era assim, enfim, super tenso, era um momento muito tenso, mas um momento importantíssimo. O VP da empresa ficava na sala. E aí foi, Júlio, o dia todo, gerente 1, gerente 2, 3, 4, 5, a Marina estava lá pro fim da tarde. O que aconteceu? Batata, não deu tempo. A minha diretora na época, assim, até para me confortar, ela falou, ai, gente, vai ser um alívio para a Marina, porque todo mundo sabe que é tenso, né? Então, eu virei para ela e falei, não, eu estava tão preparada, era o meu momento. Olha que legal, Marina. A gente tem que forçar essas coisas. Eu senti que eu perdi uma oportunidade, entendeu? Muitas pessoas ficariam aliviadas. Muitas pessoas ficariam aliviadas, não é o caminho. Pode até ser. É uma escolha, né? Sua carreira é sua, a vida é sua, então você faz. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos, porque você faz. Nem sempre todo mundo quer ficar sendo promovido, né? Nem sempre todo mundo quer mover, nem sempre todo mundo tem a ambição de ser o maior, o melhor, né? A maior disputa, os anos de experiência de vida vão mostrando, esse jogo da vida, a maior disputa é contra você mesmo e não contra os outros, né? Então, assim, se você for melhor do que você foi ontem, para algumas pessoas está mais do que bom. Então, nem todo mundo quer ser promovido, ainda bem, né? Senão ia ser uma loucura. Já é uma loucura. Já é bem competitivo. Do jeito que já é bem competitivo. A gente falou esses dias, né? De você passar por trás de computadores, telas de computadores, as pessoas baixarem para não ver o que você está fazendo. A sua ideia, a sua apresentação, seja lá qual for. Então, tem vários níveis de competitividade essa indústria, né? Depois desse primeiro período, né, o que o livro trouxe para a gente, com essas dicas dos 90, a gente já está ali já um pouco mais estabilizado na função. Como continuar tendo visão? Como projetar os próximos passos? Como foi isso para você? A minha carreira, especificamente, ela não foi 100% planejada. Ela foi planejada em coisas grandes, mas não os passos, especificamente.
Não foi nossa, aquele roadmap, e aí tudo aconteceu maravilhosamente bem. Muito pelo contrário, hein? Foram muitos tombos, inclusive, que eu considero todos, não considero nem um pouco fracasso, considero aprendizado mesmo, porque acho que a chave está aí, né? Você tentar tirar... o motor das nossas histórias, né? Tem que tirar aprendizado das coisas que eu faria diferente, mesmo que seja, não faria nada diferente, faria tudo igual e tudo bem. Então, eu acho que depende da fase da vida. Né? Vai ter gente que vai... Vou te dar um exemplo prático. Quando meu filho nasceu, em 2011, eu era gerente de produto na Bayer. Eu não estava com zero ansiedade de ser promovido naquele momento. O nascimento do meu filho, João, foi uma mudança de vida para mim, porque você se tornou pai. Acho que quando você vira pai, tudo muda de perspectiva, né? Então, toda aquela loucura, aquele workaholic, aquela coisa. Eu só queria chegar em casa para ficar com ele, mais tempo com ele, e a Bayer era uma empresa que permitia isso, então eu voltava para casa, 6 horas eu estava em casa brincando com ele, e isso não teve preço, né? Até que ele foi crescendo um pouquinho mais, foi me dando uma vontade de novo, de movimentar, de fazer coisas diferentes. Isso era 2013, eu ainda era gerente de produto. E aí surgiu uma oportunidade na Alemanha. Quando fala surgiu oportunidade, a gente pode falar, nossa, recebi um e-mail. Você recebeu um convite timbrado com uma carta. Não é bem assim, tá? Conta como que é essa oportunidade, porque a coleguinha aqui do lado ficava achando que surgiu oportunidade. Não é assim. Na verdade, a gente tinha um trabalho muito próximo da Global. Né? O Brasil era key country da Bayer Saúde Feminina, era top 5 da Bayer Saúde Feminina. Então, eu estava a cada 2, 3 meses na Alemanha, em reunião com o time dos key countries lá. E aí, tudo bem. Eu, por ter, nesse momento, a ambição de ter essa experiência internacional, comecei a cavar situações. Então, comecei a entrar mais, me expor mais, gerar oportunidades ali, criar oportunidades para eu poder participar mais daquele mundo. E aí sim, numa daquelas reuniões, a pessoa que era o head global da marca falou: poxa, por que você não vem aqui ajudar a gente com isso? Olha só. Aí eu falei, pô, a hora que vocês quiserem eu venho. Só que dali até chegar de fato, tem uma longa caminhada. Por quê? O dinheiro quem paga é o país, né? Não é tão simples alguém assim. Tem que ficar no seu lugar, o seu presidente tem que concordar, a outra pessoa, alguém tem que te receber lá, você tem que alugar um apartamento ou arrumar um hotel, mas 6 meses não é pouca coisa, né? Então, tem um monte de coisas que não tem muito glamour. Ninguém pegou para fazer tudo isso para mim, foi tudo eu fazendo. Relacionamento? Então, assim, teve um convite, entre aspas, de uma oportunidade? Teve. Mas não foi um papel timbrado que você recebeu com os passagem aérea. Com a passagem aérea comprada e o hotel 5 estrelas te esperando. Não. Eu cheguei lá achei um apartamentinho, um flatzinho, uma coisinha, e comecei aí. Foi maravilhoso. Nossa, faria tudo de novo. Mas foi uma oportunidade que eu cavei. Acho que isso é a lição dessa história aqui, eu cavei a oportunidade, eu fui atrás, não recebi um convite glamouroso. E tem gente que recebe, tudo bem. Na mesma época que eu fui, teve gente que recebeu esse convite glamouroso e foi tudo orquestrado pela companhia. Mesmo uma situação muito parecida, tratada de formas diferentes, porque eram situações diferentes. Sim. Eram outros produtos, outro time, outro grupo, era outro gestor. Então, você tem que fazer a limonada do limão. Então, eu fiz. Que maravilhoso. Olha adorei essa experiência, adorei, faria tudo de novo, tirei... Né, eu trabalhei com marketing puro. Né? A Global ela é marketing de verdade. Então, a gente fez sessão de fotos para as ajudas visuais. Para passar para os países. Qual vai ser a mulher que vai simbolizar aquele paciente daquela marca, daquela situação? Qual vai ser a nossa proposta de valor para o PDV?
para a loja que vendeu nosso produto. Qual vai ser a Posicionamento, nossa proposta de segmentação. valor para o farmacêutico? Então, a gente entrevistou milhares de farmacêuticos, falamos com as meninas na rua, falamos com adolescentes, com mulheres Não acredito. jovens adultas, Que experiência, em hein? Londres, em Milão, na Espanha, em Madrid. Então, foi muito, muito, muito rico. Aprendi demais. Não é uma posição que é uma coisa que eu mais gosto de fazer, mas foi muito rico. E aí eu voltei. O que eu fiz foi a tropicalização para a América Latina Dos estudos. de um produto que ia ser lançado alguns anos depois, que foi lançado, hoje já tem no Brasil. E eu fiz a tropicalização do kit de lançamento. Então, que material usar, como é que iam ser os eventos. Então, foi uma super experiência. E quando eu voltei, eu tinha a opção de voltar para minha cadeira, né? O meu presidente me deu a opção de voltar para minha cadeira ou assumir uma outra posição comercial em outro grupo, em outra história, era outra diretoria. E eu, como sou curioso, acho que tem isso também. A gente não falou curiosidade. A gente não falou de curiosidade, né, Marina? Curiosidade é chave, né? É importante. muito importante. Essa curiosidade quase infantil de querer aprender as coisas mesmo. Nesse caso, eu fui para essa posição que nunca tinha exercido, nunca. Foi comercial? Fui comercial, fui ser head, fui ser gerente nacional de vendas do time de varejo da Bayer, que visitava a PDV, então era um time de 100 pessoas. Que desafio, totalmente diferente. Ele sai de uma gestão de marketing para comercial, que além de ser um outro perfil de business, tem um outro perfil de pessoas também atuando, né? E aí eu volto a liderar pessoas, né? Porque ali eu liderava eu mesmo. Eu estava 5 anos liderando eu mesmo. Então é interessante, né? Eu fiz essa mudança de líder, não líder, líder, não líder. Várias vezes na carreira. Algumas vezes na carreira. Movimentações, isso é legal a gente falar, né? Para quem é curioso, fazer movimentações laterais, você ganha muita experiência. Né? Se você quer ser um generalista ou é um generalista, faça movimentações laterais, não fique esperando 30% de aumento em cada passo que você dá, porque provavelmente as portas vão se fechar. Você não vai mais poder fazer essas movimentações laterais. E os ganhos imensos. Imensos. Eu fiz laterais de GD para gerente de treinamento. Olha só. Eu fiz lateral lá atrás, quando eu era rep, para aquele job. Né? Eu fiz lateral de gerente nacional de vendas na Bayer para gerente nacional de vendas na AstraZeneca. Lateral. Não tive 30% de aumento em cada movimento desse. Senão eu estava milionário. Não é o caso. E é diferente, né? Um estilo diferente de evolução de carreira. Fui aprender uma outra. Por que eu movimentei de empresa quando eu saí da Bayer? Eu fui trabalhar com a área não retail. Na Bayer eu só trabalhava com retail. Então, na AstraZeneca eu fui incluir o não retail nesse repertório. E foi um mercado completamente diferente, né? Que foi riquíssimo. Eu cuidava de retail e não retail. Então foi riquíssimo. Aprendi, visitei os distribuidores, conheci, me aproximei, tenho relacionamento até hoje. Foi muito rico aprender a dinâmica da oncologia, lancei produtos importantíssimos, como comercial, né, ajudando ali na campanha, na estratégia comercial, que desconto você vai dar, por que tão pouco, como trazer acesso, como trazer acesso, parceria com a área de acesso. Aprendi demais. E isso veio de uma transição lateral. Olha isso. Não tem preço, Não tem preço, cara. Até mesmo para o seu currículo para novas promoções. É um MBA que você recebe ainda para fazer. E não tem como né, aprender se não tem a oportunidade de estar na gestão de uma cadeira desse nível. Exatamente. Então, assim, nem todo mundo paga esse preço de fazer essas movimentações laterais. Acho que tem muito de perfil. Tem gente que prefere ser vertical, só vertical. Então eu começo analista de marketing, viro gerente de produto, viro diretor ou grouper, né? Eu verticalizo com marketing ali. Você acaba tendo uma visão muito focada, né? Não tem problema, tem gente que precisa. Não tem certo e errado. Vou te dar um exemplo. Em algum momento eu participei de um processo para diretor de marketing e a pessoa olhou meu currículo e falou assim: eu vi que você tem experiência com marketing também, mas eu acho que você é um cara mais comercial, mais de vendas. Então você vê que por mais que eu tenha experiência, ele ainda conseguiu puxar. Você fica ali ainda meio rotulado com alguma área específica. Uma área específica que é o teu DNA, que é o meu DNA, lógico. Eu vim do campo, eu me comunico como
né, como vendedor, eu não me comunico como marqueteiro mais formal, mais né, com as teorias todas na cabeça. Entendi o seu né? ponto. Então, é interessante isso. Eu acho que as características, quando a gente tem uma característica muito híbrida, algum tipo de perfil ele acaba não entendendo essa pluralidade, É né? verdade, é verdade. Isso é um desafio. E eu tenho, se somar meus 27 anos, são 3 fases de 9 anos, são 3 blocos de 9 anos em áreas completamente diferentes. Então, 9 anos em marketing, 9 anos em vendas, 9 anos em suporte. Né? Então, foi bem interessante. Sim, não são meses, né? Não, são anos. Então, você pode considerar, sim, especialista nas 3. Né? Eu sou um generalista. Eu sou conseguiria com orgulho. Gerir qualquer uma dessas 3 assim, com excelência, como consegue, né? Ju, a gente está falando bastante aqui. Para a gente ir para um encerramento, eu queria retomar um pouco que a gente, né, nós da Fenda, estamos, como você sabe, trabalhando num movimento para ajudar muito a galera que está patinando ainda, sabe, com alguns sofrimentos e algumas falta de dicas, né? Como fazer para conseguir buscar essa promoção e quando ter a promoção, como conseguir ser bem sucedida na evolução disso tudo, que foi basicamente o que a gente trouxe aqui no podcast. E queria contar para você, até te convidar para você estar com a gente nisso. A gente vai abrir em um pouco tempo daqui para frente um programa, né, um curso, algumas dicas de treinamento para as pessoas que querem se inteirar um pouquinho mais em como prosseguir, sabe? Tô dentro. Eu lembro que tem muita gente que o gerente ele vai vir, a pessoa fica nervosa porque o gerente vai vir, ela não entende que ela poderia pegar o trabalho dela e ter super estruturado, que é para que ela queira que ele venha. Né? Quantos representantes estão nessa situação? Então, a gente vai focar muito em vocês para sair um pouco do by the book, sabe? Sem regras, mas assim nas histórias e ajudando cada caso a estar pronto, preparado, melhorar o seu dia a dia, para que esse medo, né, do acompanhamento ele não aconteça mais. Então, a gente vai começar esses treinamentos em cima dessa dor. Marina, que é muita gente comigo. no Brasil. Parabéns. Muita gente no Brasil mesmo passando por isso, sabe? Estragando o seu dia a dia, porque vai receber a visita de um gerente. Eu acho que isso não precisa mais acontecer. Parabéns pela tua iniciativa. Muito louvável, muito louvável. Eu faço uma mentoria não executiva. Para mim, o foco que eu escolhi para mim na próxima. Você tem alguns mentorados já, Tenho mentorados não executivos, né? Porque essa camada média, da média gestão, é quem mais sofre e quem mais precisa de apoio. Vão virar os executivos, não tem um apoio, a menos que tenha, que tenha vindo ou um sponsor muito forte, ou tenha vindo de faculdades que daí já tem, são raras exceções no nosso mercado, ainda bem, né, que abre oportunidade para pessoas de todas as camadas, né, de todas as camadas. Mas eu tenho um foco nessas pessoas. É o gerente de produto, é o GD que quer crescer, que está escondido numa região, às vezes, está tentando ali, mas não sabe exatamente como fazer. O cara tem resultado, o cara sabe fazer e ninguém enxerga. Ou às vezes não tem resultado e não tem coragem de pedir ajuda porque a companhia é muito preto no branco e quer o resultado e não está disposto a dar a mão, que é, né, a maioria das vezes quando você está nessa cadeira de gestor médio, o que é concluído é que você já está pronto. Você deveria estar dando resultado e ponto. Então, quem não está nessa situação, pena demais e pena para pedir ajuda. Então, assim, estou dando mentoria para não executivos, mentoria não executiva, pro bono para jovens recém-promovidos. Eu vou colocar minha agenda no meu LinkedIn muito breve. Perfeito. Que eu ainda não estou com a agenda vaga para isso, mas eu vou colocar muito breve lá. Parabéns pela tua iniciativa, é muito importante. Tem uma frase que eu ouvi em uma dessas companhias, logo no começo da minha carreira, que eu tomei para a vida. A carreira é sua responsabilidade, não é da empresa. A carreira é nossa responsabilidade. A gente é dono da nossa carreira. Então é a gente que tem que ir atrás mesmo. Então, não espera o treinamento, você colocou isso como um tópico para a gente falar. Não espera o treinamento vir da companhia.
Vai busque. atrás, faça o teu, investe um pouco. A gente, hoje em dia, no mercado, a gente tem ferramentas, Nossa, muitas ferramentas para se desenvolver. E eu acho que essa proposta da Fenda, ela vai ser muito importante, principalmente porque a gente vai trabalhar com as histórias da indústria, né? Então, a gente consegue ali no dia a dia, tanto quanto a mentoria que o Júlio trouxe, a gente consegue entender mesmo o desafio da função de vocês. A gente sabe que é um mercado bem específico, né, Júlio? Super É diferente de qualquer outra indústria. super Os específico. problemas, os desafios, os medos, os receios são muito específicos. Então, estamos trazendo profissionais de alto gabarito, aqui como o Ju, Nossa, obrigado. e para fazer essa movimentação aqui, tanto no FendaCast quanto nos cursos que a gente vai abrir, para que vocês consigam sair rapidamente desse momento que é tão desgostoso e desnecessário hoje em dia, tá bem? Conta comigo, Marina. Tamo junto. Quero estar lá nesse treinamento. Vamos. Quantas aulas precisar e como é que, não sei exatamente qual modelo que você vai fazer, mas A gente vai participar começar a ativamente. nutrir um pouco mais e vai ficar bem claro como que a Desenhar coisa vai currículo, funcionar. né? Uma estrutura Perfeito. muito legal. E- Sorte de vocês, hein, que tem uma Marina Fenda. Obrigada, Ju. E o seu, claro, assim que possível a gente já coloca no descritivo Claro. o acesso para a mentoria. Tudo bem. E obrigada, viu? Prazer, foi uma muito delícia. bom estar aqui foi com vocês. papo muito gostoso. Uma honra, Júlio. Obrigada pelo tempo e por estar trazendo todo esse know-how seu para tanta gente aqui. Muito obrigado, Marina. Obrigado a todo mundo que ouviu. Tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima.